Olá, boa noite. O governo federal detalha corte de mais de 31 bilhões no orçamento. Ministérios da Defesa, cidades e saúde são os mais afetados. Estados Unidos dizem que vão aumentar para 50% as tarifas sobre o aço e o alumínio importados pelo país. Brasil deve ser impactado e você vai ver também. Polícia faz operação contra chefes do crime organizado do Ceará, escondidos na Rocinha, no Rio de Janeiro. Criminosos teriam ordenado cerca de 2.000 execuções. No Dia Mundial Sem Tabaco, um alerta para os riscos do cigarro eletrônico. O uso do chamado vape cresceu no país, principalmente entre os jovens. O governo negocia com o Congresso e representantes de entidades financeiras alternativas para o aumento do IOF. A equipe econômica afirma que, sem o imposto, vai ter de cortar mais recursos que iriam para programas sociais. Muito triste o que aconteceu com a Marina e não é exceção. O que a gente vê no Congresso em geral é que a violência política ela é regra. E o que me incomoda é que essa violência tem aumentado a cada ano. E há um debate muito grande para eleger. Agora vamos... Você viu que entrou aí um trecho da deputada Duda Salabert, que você vai ver daqui a pouquinho os principais trechos que vão ser exibidos no Pode Cá Liberados. Vamos voltar então agora com a reportagem correta sobre os bloqueios que o governo brasileiro deve fazer no orçamento para esse ano. A negociação tem data marcada. Daqui a 10 dias, governo e Congresso vão bater o martelo sobre possíveis alternativas para substituir o aumento do IOF. A equipe econômica sustenta que não tem de onde tirar 20 bilhões de reais que serão arrecadados neste ano com a elevação das alíquotas. Ontem, o governo divulgou o detalhamento do decreto que bloqueia 31 bilhões de despesas. A maior parte será cortada de programas sociais. O Ministério das Cidades, responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida, terá o maior bloqueio, quase 4 bilhões e 300 milhões de reais. Juntos, os Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social, que coordenam o Bolsa Família, terão cortes de 4 bilhões 489 milhões. O decreto também atinge as emendas parlamentares. 7 bilhões são de emendas de bancada. Na última quinta-feira, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, disse que os parlamentares estão dispostos a abrir mão de emendas para evitar novos aumentos na carga tributária. Além do Congresso, o aumento do IOF sofre resistência do setor financeiro. O principal argumento é que o crédito, sobretudo para pequenas empresas, ficará mais caro, o que pode atrapalhar o desenvolvimento da economia. Mesmo assim, o governo afirma que a curto prazo não há outra saída. Uma das propostas na mesa seria a suspensão imediata de algumas desonerações fiscais. Segundo dados da própria Receita, no ano passado o governo deixou de arrecadar quase 113 bilhões de reais por causa das desonerações. Outra proposta para longo prazo é a reforma administrativa, que encontra resistência dos servidores. Este economista concorda com o fim da desoneração e diz que o governo terá dificuldade de convencer o Congresso a manter o aumento do IOF. Acredito eu que o caminho não é aumento de impostos, não é utilizar o IOF, e me parece que nessa negociação vai ficar bem claro para o governo que ele tem que mudar de estratégia sim. Então o Congresso está colocando na mesa que não vai aprovar aumento de impostos. A organização Transparência Brasil apontou um repasse de 8 bilhões e meio de reais em emendas parlamentares paralelas atreladas ao Palácio do Planalto. A ONG cobrou transparência na destinação de recursos. A verba de quase 9 bilhões de reais faz parte do orçamento do Executivo. Segundo o relatório, elas substituíram as chamadas emendas de bancadas, que ganharam apelido de orçamento secreto, questionado no Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Transparência Brasil, o governo usa a destinação dos recursos para garantir o apoio no Congresso. O relatório diz que a criação das emendas de comissão paralelas é mais uma das manobras do Congresso Nacional para manter a maior fatia do orçamento, mesmo depois do STF julgar o orçamento secreto inconstitucional. Por fim, a organização afirmou ser lamentável que dois poderes simulem esforços com ordenamento constitucional, ignorando e contornando as decisões do Supremo. Agora sim, no programa Pode Cá Liberados, deste domingo, Leila Barros conversa com Duda Salabert, deputada federal do PDT de Minas Gerais.
Na entrevista, Duda comentou o ataque sofrido pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, durante uma sessão do Senado e afirmou que a violência política contra mulheres no parlamento não é uma exceção, é a regra. Muito triste o que aconteceu com a Marina e não é exceção. O que a gente vê no Congresso em geral é que a violência política ela é regra. E o que me incomoda é que essa violência tem aumentado a cada ano. E há um debate muito grande para eleger cada vez mais mulheres. Isso. Mas eu acho que é um debate posterior que é pouco feito, que é como essas mulheres vão permanecer no espaço de poder. Porque são espaços que nos adoecem. É tanta violência que afeta a nossa saúde mental. Eu acho que a tendência, infelizmente, é de piorar, porque nós temos uma crise econômica que tem se intensificado no mundo e no Brasil. E essa polarização é um terreno fértil para o discurso de ódio, né? Segundo o relatório da UOL, eu fui a candidatura que mais sofreu ameaças de morte no Brasil. E das dezenas de ameaças de morte, mandaram cartas embaixo do meu gabinete. Eu tive que andar depois por muito tempo com colete à prova de bala. Eu tive que votar com colete à prova de bala por orientação da segurança. Carro blindado, a minha família toda com carro blindado e segurança, minha filha para ir para o balé com carro blindado, viatura na porta da escola. Além dessa violência, tem a violência também da transfobia. E o programa Pode Ficar Liberados vai ao ar neste domingo às 10h30 da noite. Não perca. A capital federal, projetada por Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, foi criada para ser o berço da integração nacional e do desenvolvimento do interior do país. Apesar disso, Brasília enfrenta os mesmos desafios de outras grandes cidades brasileiras e se tornou um símbolo de desigualdade social. Brasília é considerada um modelo de modernidade e planejamento. A cidade é dividida em 2 eixos, monumental, onde ficam os prédios públicos, e o rodoviário, onde ficam os prédios residenciais. As superquadras, um conjunto de prédios, são organizadas para que os moradores fiquem livres do barulho de trânsito e que disponham do lazer. Foi assim que a capital federal foi pensada pelo presidente Juscelino Kubitschek, pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa. A ideia inicial sempre foi que Brasília fosse uma cidade justa, uma cidade inclusiva, né? que agregasse todos os brasileiros de todas as partes do país que quisessem vir morar aqui, sem distinção de classes. A construção de Brasília decorreu da necessidade de desenvolver o interior do país. A capital foi imaginada pelos políticos para ser não apenas a sede do governo, mas também o centro da integração nacional. No planejamento, a cidade não seria dividida entre regiões ricas e pobres. Haveria socialização ao invés de discriminação, o que não aconteceu. Com a inauguração de Brasília, os trabalhadores não quiseram voltar para a terra natal. A solução foi construir casas às pressas, fora do plano piloto. Foi daí que nasceram as regiões administrativas, também conhecidas como cidades satélites. Uma espécie de grandes bairros que, na maioria das vezes, abrigam pessoas de baixo poder aquisitivo. Então, esse plano inicial de Brasília ser só essa cidade moderna dentro desse plano piloto, né, acabou indo por terra, porque justamente não se pensou justamente nesse fator. E essa população que vem de trabalhadores que vem aqui trabalhar, onde é que eles vão ficar? Onde é que eles vão trabalhar? Entre as regiões, a mais populosa é Ceilândia, com quase 300 mil habitantes. Segundo o governo do Distrito Federal, Ceilândia tem a maior concentração de migrantes na capital. São cerca de 100 mil pessoas que buscam uma vida melhor e que muitas vezes sequer conhecem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a parte nobre da cidade. Eu nunca fui no Congresso Nacional visitar lá. Meus filhos, minha esposa, a gente não teve essa oportunidade, mas eu dei esse sonho. A dona Maria Edna mora em Sol Nascente, a segunda maior favela do país. A comunidade não tem hospitais, delegacias e a maior parte das ruas não é asfaltada. Dia de seca, muita poeira, muita lama, enxurrada. É muito difícil, né? A gente vê que eles estão lá no bem bom e a gente aqui precisando de muita coisa, né? Para a maioria dos moradores, Brasília é uma cidade como as outras.
Mais de 2,5 milhões de habitantes, incluindo filhos e netos dos primeiros operários, moram fora do plano piloto. Brasília também foi a grande oportunidade que se abriu para a arquitetura brasileira. Uma cidade inteira construída com as mais modernas técnicas urbanísticas e com total liberdade imaginativa. Só que à medida em que esse sonho se tornava realidade, os transtornos vinham e cresciam. São problemas nacionais que aqui na capital, hoje, são cada vez mais evidentes. Porque Brasília é um reflexo da desigualdade que tem no país inteiro. A gente sabe, né, que é muito difícil você ter no mesmo lugar, né, pessoas de classes sociais tão diferentes habitando aquela mesma área. Mas teria sido muito bom se tivesse acontecido, e é por isso que, em certo modo, o projeto de Brasília é considerado uma utopia. E voltamos em 30 segundos. Startups do Amapá transformam resíduos do cardápio amazônico em negócios sustentáveis. A reportagem de hoje mostra soluções para os problemas climáticos e é uma parceria da Rede TV com a Amazônia Vox. Praça do Coco, ponto turístico às margens do Rio Amazonas. Centro de Macapá. 30 quiosques vendem o coco verde. Os clientes aproveitam a água e a polpa. Todo o resto, 80% do resíduo rico em fibra, é jogado fora. Era quase uma regra, até que um grupo de amigas criou o Mulheres de Fibra. A proposta do Mulheres de Fibra é reutilizar a fibra do coco verde, que é abundantemente descartada, e usá-las na produção de telhas cerâmicas. Então, trazer esse resíduo de uma nova forma em que ele possa, de fato, ser reutilizado é o nosso objetivo principal. Porque, até então, se ele seria considerado um lixo e poderia emitir gases de efeito estufa como CO2, a gente vai trazer uma nova cara para ele, em que ele vai, de fato, trazer um benefício, tanto para a comunidade quanto ambiental. As telhas feitas de fibra de coco têm muitas vantagens. A durabilidade é uma delas. É bacana falar do coco verde porque ele tem um alto potencial de lignina, né? E também um baixo teor de celulose. Essas características, elas melhoram, por exemplo, qualidade de material com relação à durabilidade. E, principalmente, a gente pode levar em consideração que a fibra em si, ela é um material leve, o que pode diminuir também a densidade do meu material. Por que é importante eu ter essas características, por exemplo, em materiais especificamente da construção? Porque eu posso não só inserir esse material, por exemplo, em concreto, ou em argamassa, ou até no material cerâmico, especificamente falando, mas eu vou ter, por exemplo, propriedades estruturais que vão melhorar a qualidade da minha peça. As telhas de cerâmica ainda são um protótipo, mas a startup busca parceria para aperfeiçoar a técnica e iniciar a produção em larga escala. No momento, o projeto, a gente está em busca ainda de parceiros para que a gente consiga fazer o repasse da tecnologia. A gente não pretende mais criar fábricas e, enfim, fazer uma fábrica da Mulheres de Fibra. A gente sabe que isso teria um custo muito grande. Então, hoje, o nosso principal objetivo é justamente fazer com que a gente consiga transferir essa tecnologia. No momento que a gente transfere essa tecnologia, a gente consegue aí, né, até mesmo capital para para conseguir desenvolver outras pesquisas em cima de outras fibras. Dados do Sindicato Nacional dos Produtos de Coco indicam que apenas 10% da produção interna tem os resíduos reaproveitados. O Mulheres de Fibra quer mudar este cenário. É uma área que vai se expandir ainda muito mais, e eu espero que tenha esse crescimento, que tenha essa evolução, não só pela questão da Amazônia em si, mas da própria comunidade também, né? Como que a gente se correlaciona com a Amazônia, eu acho que isso é um ponto muito importante da própria bioeconomia, né? Como que a gente
permanece como que a gente vê o espaço que a gente está e como que a gente valoriza esse espaço também. Eu acho que fala muito sobre isso também a bioeconomia, né? Como que a gente enxerga, por exemplo, a Praça do Coco, como é que a gente enxerga o espaço que a gente está aqui, querendo ou não, né? Rede TV News faz uma pausa e volta já com muito mais notícias para você. Estamos de volta para falar do frio. E em São Paulo, mesmo com as baixas temperaturas, teve gente que enfrentou o tempo gelado e foi curtir o fim de semana. O Michel levantou até mais animado para correr nesse sabadão. É que ele prefere se exercitar no frio. Hoje a temperatura para mim estava perfeita, clima mais ameno, fresquinho. Acho que a gente corre com mais prazer, né, do que o calor. Eu particularmente gosto muito. Já Priscila e as amigas sofreram para sair da cama, mas mantiveram o compromisso de vir ao parque logo cedo. A gente marcou durante a semana, a gente não sabia que ia estar tão frio assim. Hoje de manhã a gente acordou meio, ai meu Deus, né? A gente falou, não, a gente fez esse compromisso, vamos lá, vamos fazer o nosso devocional, conversar um pouco, ter um momento mais de comunhão entre a gente também, que é gostoso, né? A amplitude térmica será grande em São Paulo nos próximos dias por conta de uma massa de ar polar. As temperaturas podem chegar a 12 graus Celsius durante as madrugadas, mas à tarde esquenta um pouco e os termômetros podem marcar 23 graus. Para driblar o frio e curtir o dia com maior conforto, alguns apostam em passeios gastronômicos como a Feira Sabor Nacional, que acontece na Cinemateca de São Paulo e reúne pequenos produtores e restaurantes. Eu não gosto de frio, mas vim. Resolvi passear, trazer a família, conhecer a festa aqui, as comidinhas, os restaurantes, né? Tá bem interessante. Outros, como a Lilian, veem o dia como uma oportunidade para aproveitar com a família. Eu acho que ficar em casa, a gente já fica a semana inteira trabalhando, fazendo um monte de coisas, então a gente tem que... Eu sou muito família, então a gente aproveita o final de semana para curtir um pouco a minha filha que está aqui comigo, é médica, trabalha muito, tem muito plantão. Então, quando aparecem as oportunidades que tem bastante diversão, a gente vê gente, eu acho que tem tudo a ver com família. E olha, em Porto Alegre, a Prefeitura antecipou a campanha de inverno por causa das baixas temperaturas. A Operação Inverno ocorre todos os anos na capital e une diversas secretarias da cidade. A de Saúde já havia antecipado a campanha por motivo de superlotação dos hospitais. O ginásio do DEMAB fica localizado no bairro Santana. O local também oferece um espaço pet equipado com casinhas, caminhas e ração para os animais das pessoas acolhidas. Somente ontem, na noite de inauguração, o local já recebeu 86 pessoas das 206 acolhidas na cidade. Além do ginásio, existem outros 3 albergues na cidade e 3 centros pop, que funcionam apenas durante o dia, como esse localizado na Avenida João Pessoa. Todos esses locais, o acesso é feito de forma espontânea pela população e contém itens básicos de saúde, higiene, atividades e alimentação. O secretário reforça que as pessoas busquem pelos abrigos. Nesta semana, 2 pessoas em situação de rua morreram durante uma noite com sensação térmica próxima de 0 na capital. Segundo o secretário, uma das vítimas já havia sido contatada 15 vezes pelos serviços de ronda da assistência social. A primeira vítima que nós tivemos conhecimento é o senhor André. Ele foi abordado só esse ano mais de 15 vezes pelas equipes. Nós temos os prontuários, né, de abordagem e ele é um desses casos que eu falei aqui. Não quis acessar um abrigo, não quis sair da rua, não quer sair da rua. O Rede TV News volta já, não saia daí. E hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco, data criada pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre os riscos do tabagismo. E olha só, aqui no Brasil, pela primeira vez em 18 anos, o número de fumantes cresceu. Esta mulher, que prefere não se identificar, luta contra o vício em cigarro. Ela fuma há 10 anos, começou com o de palha e migrou para o eletrônico. Uma amiga me apresentou o vape, né, o cigarro eletrônico, e me chamou a atenção pela facilidade dele, o fato de você não ficar com cheiro ruim, o gosto também é muito mais agradável. Você dá aquela primeira tragada e você já se sente mais leve, já se sente mais calmo. Mas o que parecia prazeroso, em pouco tempo trouxe sérios problemas de saúde. Eu acabei desenvolvendo assim, uma inflamação no pulmão, apareceu do dia para a noite,
Foi uma dor muito aguda, muito intensa. Foi muito rápido e foi muito agudo também. Então, isso foi o que mais me assustou. Eu quero parar de fumar, já tentei algumas vezes. O cigarro comum teria ali até 1 miligrama de nicotina, e no vape chega a conter mais de 1000 vezes a quantidade do que tem em um único cigarro. Doenças que antes demoravam-se anos para acontecer, como o pulmão de pipoca, que é a bronquiolite obliterante, hoje em dia, com poucos anos de uso do vape, a gente já viu aí que tem pessoas que desenvolveram essa doença. A pessoa pode fazer uso pela primeira vez, né, do vape e desenvolver um quadro inflamatório grave nos pulmões. Algumas pessoas, inclusive, já morreram dessa condição. Mesmo proibido no Brasil desde 2009, o cigarro eletrônico tem sido cada vez mais visto nas ruas. De 2023 a 2024, o país registrou um aumento de 24% no total de pessoas que usam o dispositivo. De acordo com um estudo do Instituto Nacional do Câncer, a maior prevalência está entre os jovens de 18 a 24 anos. A gente já sabe que aumenta muito a probabilidade de câncer de boca, tanto por conta da temperatura, quanto por conta da queima do metal pesado que é utilizado para gerar combustão dentro da bateria. O número de fumantes de cigarro convencional também aumentou 25% no ano passado, em comparação a 2023, um retrocesso de 10 anos. De acordo com o INCA, o vício é responsável por quase 500 mortes por dia no país. Além de acometer os pulmões, está associado também a cânceres de boca, garganta, esôfago e bexiga, além de doenças respiratórias crônicas. Não é só a nicotina. Lá existem aproximadamente 7.000 substâncias químicas com potencial cancerígeno. No vape tem tanto agente viciante, digamos assim, a nicotina, quanto também substâncias que podem fazer com que uma célula normal se transforme numa célula cancerígena. É muito difícil de parar, viu? Principalmente quando vem a ansiedade, é um atrás do outro. Já tentei por diversas vezes, mas é muito difícil. A luta para parar de fumar é uma luta que não dá para fazer ela sozinha. Eu vou precisar não só do pneumologista, mas eu vou precisar de acompanhamento psicológico, principalmente, para que o psicólogo consiga identificar os gatilhos que fazem aquela pessoa parar de fumar ou que ela tenha modificação do estilo de vida. Há 10 anos, o Brasil vivia uma epidemia do vírus da Zika, o que provocou o nascimento de muitas crianças com microcefalia. Hoje, essa geração ainda precisa de muitos cuidados. Os primeiros casos de microcefalia apareceram em Pernambuco. Elisângela descobriu ainda na gravidez que o filho teria a doença. 7 meses de gestação, eu fui fazer uma ultrassom lá num postinho de saúde e o médico disse que ele estava com crânio menor, que não era adequado para o tempo de gestação. Então me encaminhou para o IMIP e eu fui. Fiquei fazendo acompanhamento no IMIP e foi descoberta a microcefalia. Nicolas vai fazer 10 anos. O menino cresceu em um universo de incertezas e dificuldades. A irmã ajuda a mãe. A rotina diária é pesada. Hoje foi dia de participar de um mutirão para cuidar da saúde das crianças. É uma vida muito difícil para mim, porque a cadeira de rodas que eu tenho não serve para ele, que é muito grande. Aí tenho que trazer no braço. A primeira filha de Joyce nasceu com as consequências neurológicas do Zika vírus. A chegada de Júlia transformou a vida dela. Abri mão da minha vida, deixei de trabalhar, deixei de fazer tudo para viver em função dela. Há 10 anos, nos primeiros casos, as causas da má formação não eram identificadas. Estudos apontaram que o mosquito da dengue contaminado pelo Zika provocou uma epidemia. A microcefalia traz problemas cardíacos nas articulações, dificuldades para mastigar e deglutir. O acesso ao tratamento ainda é restrito. Maria Giovana aguarda para ser atendida por alguns especialistas. Ela hoje está fazendo só acompanhamento com a neuro e com o ortopedista. É os únicos acompanhamentos que ela está fazendo. Fono, fisio, TO, nada disso ela faz. Tudo isso ela está na fila de espera. De acordo com a ONG Unizika, no Brasil existem aproximadamente 1.300 crianças com microcefalia.
Em Pernambuco, 387 crianças com microcefalia são acompanhadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Por aqui, o último caso de síndrome de Zika congênita, quando a mãe contrai o vírus e acomete a criança, foi em 2019. No Brasil, as últimas notificações foram em Minas Gerais no ano passado, no Amazonas e em Goiás em 2022. Apesar da redução nos casos, especialistas em saúde alertam: é preciso combater as arboviroses para evitar uma nova epidemia. É importante o tratamento de uma forma geral, como a gente diz, das arboviroses, que seria a zika, a dengue, chikungunya e agora recentemente a oropoche. Então, que a gente possa estar preparado para fazer a prevenção, porque a prevenção definitivamente é a melhor opção, é a melhor saída. As crianças crescem com limitações, mas o que não falta é amor. E se o caminho é cheio de desafios, é no afeto que as mães encontram forças. Ela é muito amada, ela tem muito amor, a família toda, então isso para ela basta, muito amor. Vamos agora ao sorteio da Mais Milionária. Uma exposição no Rio de Janeiro conta a trajetória do maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé. Fora do comum, algo que não pode ser comparado a nada ou ninguém. Excepcional, incomparável, único. As definições do dicionário Michaelis para o vocábulo Pelé explicam por que uma exposição dedicada ao rei do futebol começa com uma longa viagem e com uma espaçonave caída na terra. Os grandes jogadores, eles vêm do sistema Bolar e é aqui que a gente começa a história do Pelé. A gente passa por toda a infância, passa por os grandes títulos que o Pelé passou e aí depois a gente termina a nossa viagem de volta à eternidade com o Pelé. Pelé não era deste mundo. Os números registrados durante a carreira do Camisa 10 e os feitos narrados na exposição comprovam isso. Os visitantes podem conferir alguns dos estádios onde o rei marcou seus mais de 1000 gols, as réplicas das Taças Libertadores e dos títulos mundiais, as camisas usadas pelo rei, itens de colecionador e artigos como a homenagem do gol de placa e a bola do 1000º gol marcado no Maracanã. Na exposição estão também réplicas do troféu de atleta do século e da bola de ouro honorária, concedida pela FIFA, reconhecendo que, se já existisse, o prêmio deveria ir para o rei em 7 anos. Foi um monstro, um grande, foi o rei. Um dos destaques da exposição é esse ambiente. É a barbearia do Seu Didi, o estabelecimento onde o Pelé cortou cabelo por mais de 60 anos. O local foi todo transportado para a exposição e até a cadeira é a original, onde o rei do futebol se sentava. As chuteiras de Pelé ali no canto também são autênticas. Um outro ambiente reproduz o vestiário do Estádio do Santos, na Vila Belmiro. Nos armários, algumas das histórias do atleta do século. Entre elas, a promessa feita ao pai, Dondinho, que chorou na derrota para o Uruguai na final da Copa de 50, de que um dia ganharia o Mundial para o Brasil. Uma das portas do vestiário não abre. Relembra o armário trancado com alguns pertences no dia em que ele se despediu e que não foi aberto até hoje. A exposição também remontou o estúdio que o jogador tinha em casa. Pelé gravou músicas com diversos artistas, como Roberto Carlos e Gilberto Gil. Com a camisa do Santos, Pelé também parou uma guerra na Nigéria, porque o povo queria ver o rei jogar. Essa história é contada com um dispositivo de realidade aumentada. A exposição tem ainda equipamentos interativos e áreas instagramáveis. Muitas atrações que ajudam a explicar para as gerações mais novas quem foi o maior jogador de todos os tempos, Pelé. Dá para imaginar, dá para sonhar um pouco de como era a emoção dos torcedores que acompanhavam ele naquele tempo, porque realmente era bonito demais de ver, né? A exposição fica em cartaz até agosto no Maracanã, o palácio onde o rei do futebol tantas vezes fez história. Quem sou eu nesta vida? Quem é você nesta vida? Você quer ser eu e eu quero ser você. O Rede TV News faz mais uma pausa e volta já. Policiais do Rio de Janeiro e do Ceará fazem uma grande operação na Rocinha para encontrar criminosos do Ceará que estão escondidos na comunidade. À distância, eles comandavam o tráfico de drogas em Fortaleza e ordenavam as execuções.
Ainda era madrugada quando os moradores da Rocinha, na zona sul do Rio, foram surpreendidos por um intenso tiroteio. O confronto aconteceu durante uma mega operação das polícias do Rio e do Ceará para cumprir 29 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra traficantes do Comando Vermelho do Nordeste, que estão escondidos na comunidade. A ação mobilizou 80 agentes de elite das forças de segurança, incluindo o BOP, o Batalhão de Choque e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público. As investigações apontam que os criminosos estariam escondidos na favela e de lá comandando o tráfico de drogas e ordenando execuções no Ceará. Segundo o MP, o bando foi responsável por pelo menos 1.000 assassinatos nos últimos 2 anos. Segundo os investigadores, o grupo alugava um prédio considerado de luxo na comunidade, usado como esconderijo e base para coordenar as ações criminosas à distância. Nele, os policiais encontraram uma academia clandestina. Nossa Coordenadoria de Segurança e Inteligência, em atuação conjunta com a inteligência da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Polícia Militar, identificou aproximadamente 70 homens e algumas mulheres provenientes do Ceará e aproximadamente 80 traficantes locais realizando a segurança desse grupo. Um policial militar foi baleado durante a ação. Ele foi socorrido para um hospital público da região e não corre risco de morte. Na ação foram apreendidos 4 fuzis, 2 pistolas, um revólver, um fuzil de airsoft e munição, além de mais de 200 quilos de drogas, causando um prejuízo de mais de R$268 mil ao crime organizado. Uma pessoa foi presa. E após 2 dias de julgamento, o empresário Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão em regime fechado por matar a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele, João e Miriam. Paulo Cupertino foi condenado por triplo homicídio duplamente qualificado. A sentença foi dada pelo juiz sem a presença do réu, a partir da decisão majoritária dos jurados. Ante o exposto, em observância à soberania dos vereditos assegurados pelo artigo 5º 38C da Constituição de 88, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e seguido da pronúncia para condenar o réu Paulo Cupertino Matias como incurso no crime do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, por 3 vezes, em concurso material na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a pena final de 98 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Ademais, absolvo os réus Vanderlei Antunes Ribeiro Senhora e Eduardo José Machado dos crimes a eles imputados nesse processo. Neste sábado, a filha de Cupertino comentou a condenação do pai em um vídeo publicado nas redes sociais. Durante todos esses anos, durante todo esse tempo que a gente esperou para ter um desfecho aceitável, né? um senso de justiça de fato para tudo que aconteceu. Essas pessoas estavam na torcida, desejando o melhor, desejando a justiça, torcendo para que as pessoas envolvidas possam, né, dar continuidade nas suas vidas, e por mais que isso jamais vá mudar o que a gente sente, a dor que foi causada, a gente consegue olhar para frente e pensar que, pelo menos de alguma forma, fomos amparados. Eu acho que essa é a palavra, não sei explicar o certo, mas a justiça não foi feita. O crime aconteceu em 9 de junho de 2019. Cupertino matou o ator Rafael Miguel, de 22 anos, e os pais dele, Miriam e João Miguel. De acordo com as investigações, Cupertino não aceitava o namoro de Rafael com a filha, Isabela Matias, que na época tinha 18 anos. No dia do assassinato, as vítimas foram à casa de Cupertino, na zona sul de São Paulo, para conversar sobre o namoro, e os 3 foram recebidos a tiros. Após o crime, o empresário fugiu, se escondeu em diversos estados e até mudou de país. Agora, com a pena recalculada, ele deve ser transferido do Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos para outra unidade prisional.
Quanto custaria uma cesta básica com alimentos saudáveis por mês? Pesquisadores de 3 universidades brasileiras elaboraram uma cesta saudável, levando em conta o valor nutricional de cada um dos alimentos. Os dados são do Instituto Pacto contra a Fome. Ter uma alimentação saudável exige dedicação. Muitas vezes o que agrada aos olhos não agrada ao bolso. Vou comprar um tomate e pagar R$12 o quilo, eu não compro. Compro outra coisa que substitua o tomate. Faço uma salada diferente. À medida do possível, né, eu tento adequar a alimentação, né, e devido aos preços que estão altos, aí a gente tem que fazer aquele jogo de cintura. As despesas continuam altas, sim. Principalmente para quem presta bastante atenção na alimentação, busca algo livre de agrotóxicos, tenta ter uma alimentação mais balanceada com relação a calorias, fica um pouco mais difícil, sim. Pesquisadores da USP, Unifesp e UERJ elaboraram uma cesta com mais de 80 alimentos, quase todos in natura ou minimamente processados. Foram escolhidas 31 hortaliças, 22 frutas, 4 tubérculos, 9 tipos de cereais, leguminosas e farinhas, 5 tipos de carnes e ovos, 3 tipos de leites e derivados, 3 oleaginosas e 6 ingredientes culinários: café, açúcar, alho, sal, óleo e azeite. A cesta foi pensada no consumo mensal de uma pessoa adulta. O novo boletim lançado pelo Instituto Pacto contra a Fome é uma referência inédita que considera o valor nutricional dos alimentos e o seu gasto. Em abril, o custo dessa cesta foi estimado em R$ 432. Ter uma alimentação adequada é um direito garantido pela Constituição Federal. O problema é que cerca de 70% da população brasileira não tem renda suficiente para montar uma cesta saudável e balanceada. O valor total dela representa mais de 21% do rendimento médio dos brasileiros. Mais de 10% da população vive com uma renda inferior ao valor total da cesta, ou seja, quase 22 milhões de pessoas. Para se chegar a esses resultados, os pesquisadores cruzaram os dados com indicadores socioeconômicos, como o IPCA, o Índice Oficial da Inflação no Brasil, e a PNAD contínua. Para o especialista, são necessárias políticas públicas efetivas para o enfrentamento da insegurança alimentar. É importante ressaltar que esse é um direito constitucional, é uma garantia do Estado, o direito humano à alimentação adequada, e ela não deve competir com outras necessidades básicas. Então, o cálculo que nós fizemos, ele tentou justamente expressar esse direito constitucional, o quanto ele estava garantido e para quantos por cento da população. E o número e o resultado foi bastante assustador mesmo, e demonstra o nível de desigualdade, o nível de pobreza que a gente tem no nosso país. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. E quase 3 milhões de contribuintes não entregaram a declaração do imposto de renda. O prazo terminou ontem. Segundo a Receita, quem ainda não enviou o IR pode receber multa de no mínimo R$ 165,74. Ao todo, 43 milhões de pessoas entregaram dentro do prazo e mais da metade dos declarantes vai ter restituição. Muito fofo, Gostou? né? Gostei da minha versão criança apresentando no jornal. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Obrigado pela companhia. Boa noite, bom domingo.